Então vamos falar um pouquinho hoje a respeito do ciclo de estudos. Como que você pode se organizar, né, para fazer o seu próprio ciclo de estudos e qual que é a vantagem dele com relação ao cronograma de estudos. Então, por exemplo, às vezes a gente aprende a nos organizar, nos planejar para estudar por meio de um cronograma, como, por exemplo, a gente era ensinado na escola. Então, por exemplo, na segunda, geralmente a gente coloca, vou estudar 2 horas de português, 2 horas de matemática. Na terça, direito, administrativo, 2 sessões, conhecimento específico. Na quarta, e aí a gente vai colocando as matérias. Então, estudar dessa maneira seria o modo pelo cronograma. Ou melhor, só faz a tabela lá, né? Só que qual que é o problema de estudar por uma tabela assim, né? Imagina que você conseguiu estudar na segunda-feira de maneira correta, mas aí quando chega na terça-feira, houve um imprevisto, né? Você teve que ir para o hospital, ou talvez chegou cansado do trabalho, aí você não estudou essas matérias na terça-feira. Na quarta-feira, você vai estudar as matérias da terça ou vai estudar as matérias da quarta? Se você estudar as matérias da terça, provavelmente você não vai ter tempo para estudar as da quarta. Aí as da quarta, você vai estudar na quinta-feira, a da quinta você vai estudar na sexta. Então é uma coisa a se pensar. Aí suponhamos que você diga, não, se é na quarta-feira eu vou estudar a matéria da quarta-feira. Então o que vai acontecer é que da terça-feira que você não pôde estudar, aquela matéria vai acabar sendo perdida, né? E aí só na outra terça-feira você vai poder recuperar aquela matéria de novo. Então esse é um dos grandes problemas de estudar por uma tabela fechada durante a semana, né? Falta um pouco de flexibilidade. E aí, suponhamos que você estudou na quarta-feira, mas você tem mais um tempinho, você quer estudar um pouquinho mais. Você vai estudar já a matéria da quinta, mas aí vai começar a ficar desbalanceado, né? Vai sobrar só 3. E aí, quando for na quinta, você vai pegar um outro pedaço da sexta, então acaba que dessa maneira tem os seus problemas. Por isso eu vou mostrar aqui hoje um pouco sobre como que a pessoa pode se organizar aí realmente para fazer seu próprio ciclo de estudos personalizado, mas que também vai poder, por exemplo, a pessoa vai poder dar atenção ao peso da matéria no edital. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, eu tenho dificuldade de português, então eu vou estudar umas 4, 5, 6 horas de português por semana. Eu também tenho dificuldade de matemática, vou estudar matemática todo dia. Conhecimento específico, eu vou colocar aqui 2 horas por semana. Informática também sou ruim, vou colocar umas 4, 5 horas. Então a gente não pode fazer esse ciclo apenas por achismo, daquilo que eu acho que é importante. Mas a gente tem que usar também aquilo que está presente no edital. O que o edital diz que é importante para aquela matéria. Então vamos pegar aqui como exemplo o edital da SEAGRE para agente administrativo, né? Assistente administrativo, técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária. Então é um pouco mais lá embaixo, deixa eu ver se está aqui. Então aqui ele dá os conhecimentos gerais para a técnica de desenvolvimento e fiscalização agropecuária. O que foi que eu fiz, né? Que está português, raciocínio lógico. Eu copiei essas informações que estão aqui presentes e joguei numa aba aqui do Excel. Então, tenho aqui língua portuguesa e redação oficial, né? E eu coloquei aqui os tópicos que estão lá no edital, de um por um. Aí eu coloquei aqui. Então, compreensão, interpretação de textos, domínio da ortografia, né? Emprego de classe de palavras. Então, está aqui tópico por tópico de português. Então, pode ser que existam outros tópicos de português que o edital não trouxe atenção, mas o que a gente vai ter que se ater para estudar de língua portuguesa são esses tópicos aqui, né? Eu apenas retirei daqui do edital, copiei e joguei aqui no Excel. E aí, por exemplo, à medida que você for estudando cada um dos tópicos, você pode ir marcando aqui, né? Por exemplo, dar uma cor, por exemplo, de verde para indicar que já foi finalizado, ou então simplesmente colocar um xizinho aqui para indicar que
esse assunto você já terminou. E aí vai passando para o próximo assunto, né? E assim por diante. Aí, realidade étnica, o edital cobra isso daqui. Noções de informática, conceito de internet, intranet, vírus, worms. Então, você vai estudar tópico por tópico, até zerar todos os tópicos presentes no conteúdo de informática. E o mesmo você vai fazer para todas as outras matérias, assim, lógica e matemática. Olha, eu vi que tem porcentagem, eu quero estudar. Regra de três compostas não caiu, apenas a regra de três simples. Então, nós não vamos nos preocupar em estudar a composta, apenas aquilo que está no edital. E por deixar organizado dessa maneira, a gente não vai cair naquele perigo, naquele risco de acabar estudando aquilo que está fora do edital, ou de talvez chegar na hora da prova e também da gente acabar estudando menos do que deveríamos, né? Os assuntos menos daquilo que deveríamos. Então, aqui embaixo, plano distrital para as mulheres, direito constitucional, né? Direito administrativo, a gente vê que tem muito mais tópicos, é bem mais pesado. E aí, né, ainda tem lei orgânica do DF, noções de administração de recursos humanos, dentre outras coisas, planejamento, revisão do trabalho, controle, liderança, gestão da qualidade, equipes, comunicação. Essa aqui é a parte específica aqui para o cargo de agente administrativo. Tá, mas como é que eu vou me organizar para estudar todas essas matérias durante a minha semana? Aqui em ciclo de estudos, eu copiei também a tabela que estava lá em cima. Então, essa tabela aqui, que ele me diz, né? Por exemplo, língua portuguesa, redação oficial. Número de questões. Coloquei aqui 9, peso 1. Eu tenho 9 pontos para a língua portuguesa. Do total de 80 pontos. Aqui, ó. Aqui me diz que o total da prova objetiva é 80 pontos. Então, português e redação oficial são 8 pontos. Aí eu fiz uma regra de 3 simples, que você também vai poder fazer aí, para saber quanto desses 9 pontos vai representar aqui nesse total de 80 pontos. Então, representa aqui 11,25%. É a importância que tem no meu edital. Realidade étnica, social, histórica e RID do DF. O peso é 2. Deixa eu ver se está correto isso aqui. São duas questões, na realidade, porque aqui primeiro vem questões e depois vem peso. Vou trocar aqui. Peso 1, número de questões, 2. E aí, só que acaba que a pontuação vai dar a mesma, né? 2,5% da prova. Informática, são 3 questões, peso 1, 3,75% da prova. Matemática, peso 1, 4 questões, dá 4,5% da prova. Política distrital de política para as mulheres, né? Então, peso 1, 2 questões, 2 pontos na prova. Aí aqui já começa a ficar mais pesado, porque é usado peso 2. Né? Aqui é peso 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lei orgânica do DF. Estou fazendo aqui com vocês. São 4 questões. Então, é aqui. 4. Peso 2. Peso é 2, são 4 questões. Então, direito constitucional, peso 2, 5 questões. Então, são 10 pontos. Direito constitucional, 10 pontos. Lei orgânica do DF foram 4 questões, né? Peso 2, 8 pontos. Tá aqui, 8 pontos. Conhecimentos específicos, 13 questões, peso 2, né? Cada questão vale 2 pontos. Temos 26 pontos, totalizando aqui 32,50 pontos. Então, de cara, o que eu já percebo? O que é mais importante para mim estudar? Se fosse aqui em hierarquia, seria primeiro conhecimentos específicos. Então, eu tenho que dar bastante atenção para conhecimentos específicos. Depois,
a gente vai ter aqui direito administrativo, 20%, né? Aí vamos ter depois direito constitucional, depois português, depois lei orgânica, e aí vai reduzindo. E aí o que foi que eu fiz? Por regra de 3, vamos colocar aí que a pessoa vai fazer um ciclo de estudos de aproximadamente 20 horas. Ou então, até para facilitar, porque talvez seja um pouco mais, um pouco menos do que isso, a gente pode fazer o seguinte: a cada 5% a gente coloca 1 hora. Né? A cada 5% a gente coloca 1 hora. Então eu percebo que a importância do meu edital de matemática é 5%, eu coloco 1 hora. Então, na matéria que é 10%, eu vou colocar 2 horas de estudo. Então, aí na matéria que é 2,5%, então já é metade de 1 hora, 30%. 3,75, a gente coloca ali uma média de 45 minutos. É isso aqui, a gente coloca 2 horas para a língua portuguesa, pode também colocar 2 horas e 15, 2 horas e 20 minutos, mas acabei deixando 2 horas aqui para facilitar. Nesses outros aqui, informática, né? Coloquei aqui 45 minutos. E aí, por fim, direito administrativo são 20%, né? Cada 5%, 1 hora aí de estudo, 20% a gente vai colocar aqui 4 horas para direito administrativo. E o mais importante, né? 32,5% é conhecimentos específicos, se a cada 5% é 1 hora, então a gente vai ter aí mais ou menos 6 horas e 30 minutos para conhecimentos específicos. Então esse cálculo a pessoa pode acabar fazendo aí no seu próprio, no celular, no papel, né? Pode colocar, não necessariamente precisa fazer isso no Excel, mas você pode fazer com o auxílio da calculadora e ver aí a porcentagem que cada uma dessas matérias vai ocupar. Eu estou usando como exemplo o edital da SEAG, mas o seu edital pode ser outro, né? Mas isso aí vai ser de grande serventia. E aí, aqui na outra aba, eu organizei direitinho. Ó. Por exemplo, vocês vão ver aqui conhecimentos específicos. São 6 horas e 30 minutos. Aí, por exemplo, aqui conhecimentos específicos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 horas. Né? Esse aqui eu posso colocar 1 hora, né? E 30 minutos. 1 hora e 30 minutos, o último para fechar 6 horas. Aí você percebe que eu deixo entre um e outro espaçado, para não ficar você estudando 6 horas direto a mesma matéria. Né? Até porque deixando assim vai dar tempo de você sempre ir revisando o assunto de maneira espaçada, e isso vai auxiliar na memória. Direito administrativo, a gente vê aqui que são 4 horas de estudo. Aí eu coloquei direito administrativo, direito administrativo, direito administrativo, direito administrativo, 1 hora cada. Né? 1 hora cada, então eu tenho 4 horas de direito administrativo nesse ciclo. Aí aqui, língua portuguesa, eu tenho 2 horas, coloquei língua portuguesa aqui, língua portuguesa aqui, está bem distante uma da outra. Né? Estatuto dos servidores, eram 2 horas lá. Com lei orgânica, né? 1 hora aqui, 1 hora aqui. Aí, por exemplo, o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres. Ó, tá aqui, 30 minutos. Eu não vou estudar 2, 3, 4 horas, porque eu acho que é importante. O edital me disse que não é tão importante assim, mas não significa que não vai estudar. Então tá aqui, dentro desse meu ciclo, tem aqui 30 minutos para ela. Informática, né? Eu tinha colocado lá 45 minutos para informática. Eu também coloquei aqui 45 minutos para informática. Realidade social, 30 minutos. Direito constitucional, eram acho que 2 horas e meia. Direito constitucional, 2 horas e meia, 12,5% da prova, né? Coloquei aqui também direito constitucional. Eu até coloco cada um numa cor, que é para mim ficar mais fácil de diferenciar. Direito constitucional, 1 hora e 15 minutos. Aí direito constitucional, 1 hora e 15 minutos. Então realmente já está aí. Então eu organizei dessa maneira. Coloquei aqui o nome da matéria, né? Vou até colocar aqui. Tirar ciclo, colocar matéria. E aqui o tempo que eu vou gastar estudando aquela matéria.
Então, suponhamos, na segunda-feira, eu vou começar com o quê? Vou começar do zero, né? Conhecimentos específicos. Vou passar quanto tempo estudando? 1 hora. Então, o ideal é que a pessoa sempre faça questões. Então, suponhamos que você fez 10 questões nesse primeiro ciclo. Das 10 questões, você acertou 6. Das 10 questões, você acertou 6. Então, você vai colocar aqui 60%. Né? Você pode até escrever 60% de acerto. Das 10 você acertou 6, 60% de acerto. Aí depois que você terminar, você vai para direito administrativo, língua portuguesa. E aí vai colocando uma porcentagem de acertos nas questões que você fez naquele respectivo tempo. Ah, parei bem aqui. Aí no outro dia você volta a estudar a partir daqui. Então na terça aí você estuda, tá. Ah, na terça eu quero estudar um pouquinho mais. Aí você chega até direito constitucional. Você faz as questões, coloca a porcentagem de acerto e aí, né, você deixa aí para outro dia. Aí no outro dia você volta com língua portuguesa, mas você está tão cansado que só consegue estudar aquela hora. Mas aí você marca lá o que você estudou, porque aí na sexta você continua de onde parou. Conhecimentos específicos, lei orgânica do DF, Estatuto dos Servidores, e aí vai indo até finalizar. Quando finalizar o seu ciclo, você volta de novo, né, para conhecimento específico. E aí você já coloca aqui no ciclo 2. E aí pode ser que com o passar dos ciclos que você for fazendo, for preenchendo, ó, coloquei aqui ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você vai percebendo que essa porcentagem aqui, em relação às demais, ó, com o passar do tempo ela vai melhorando. 60 vira 70, 70 vai virar 80, 80 vai virar 90, até que você vai ver aqui que a maioria das matérias, talvez lá para o 10º, para o 15º, para o 20º, você vai ver que a maioria das matérias vai estar ali na média de 80, 90, 95% de acertos. Então, fazendo dessa maneira, não somente você vai ter uma flexibilidade maior para os seus estudos, você vai estar dando atenção para aquelas matérias que são realmente importantes, não vai ocorrer de você ficar estudando apenas aquelas matérias que você gosta, né? Você obrigatoriamente vai ter que estudar até aquela matéria que você não gosta, dando a devida importância a ela, e ao mesmo tempo você também vai conseguir quantificar a tua porcentagem, né? Saber onde é que você está indo bem, onde é que você está indo mal, e aí isso daí realmente vai ser uma mão na roda para você saber qual está sendo a tua dificuldade. E aí, à medida que você for avançando, por exemplo, se você perceber que conhecimentos específicos tem 6 horas aqui, você já está acima dos 90%, você já zerou todos os tópicos. Então, aí o que você vai fazer quando você perceber isso? Você pode tirar uma, 2 dessas horas de conhecimento específico e acabar jogando nesse ciclo de uma outra matéria que você está com mais dificuldade, que está em 60% ou 70%. Aí você vai começar a estudar mais ela. Agora, se você não tiver com tanta dificuldade assim numa outra matéria, né, que seja algo tão relevante, você apenas pode tirar, né, 1 ou 2 dessas horas e aí o ciclo vai acabar rodando mais rápido. Então, se eram 20 desses, por exemplo, para finalizar, agora vai ser 18, vai ser 17. E aí o ciclo vai rodar mais rápido, você vai ver as matérias mais rápido, e aí, por consequência, né, você vai ter uma revisão aí muito mais eficiente. Então, qualquer dúvida, né, você pode estar colocando aí nos comentários.